Nosso tema hoje é sobre poluição atmosférica do grupo da Maria Raíssa, que sou eu, da Naira Santos, do Gabriel Botelho e do Gabriel Muniz, da disciplina de Medicina do Trabalho da Unifacide, ministrada pelo professor Djalma Costa. E nós, alunos, nos sentimos realmente muito sortudos por ter um professor com tanto cuidado e compreensão com a gente, já que é preciso paciência, perseverança e talento para ser um facilitador. Mas o Senhor, professor Djalma, faz com que pareça tão fácil isso dia após dia e espero que saiba o quanto a turma 31 aprecia o Senhor e obrigado por ser nosso mestre. Falando um pouco sobre a introdução da poluição atmosférica, que ocorreu ali no século XX, na Bélgica, Pensilvânia, Londres, na Inglaterra, e provavelmente não ocorreriam hoje. Esses episódios foram causados pela queima de carvão em grande escala, nas condições meteorológicas ideais. E um evidente excesso de mortalidade foi observado durante e após esses episódios. No entanto, alguns poluentes atmosféricos ambientais, como ozônio, partículas respiráveis, alcançam níveis que podem causar efeitos respiratórios agudos e crônicos, né? E além disso, em alguns países da Europa Oriental e da Ásia, onde combustíveis contendo enxofre são queimados, sem obedecer à norma adequada para a qualidade do ar, os níveis de poluição atmosférica podem atingir níveis semelhantes aos que foram associados ao excesso de mortalidade, ou seja, desde aquele tempo lá do século XX, né? Agora a gente vai falando um pouco sobre esses regulamentos de poluentes atmosféricos, né? Que a principal regulamentação federal abordando essa qualidade do ar é a Clean Air ACT, CAA, que foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em 70, né? E alterada pela última vez na década de 90. A Clean Air ACT, que é a CAA, exige que a Environmental Protection Agency, que é a EPA, lixe os poluentes para que há evidência científica suficiente e para alcançar esse objetivo. A EPA periodicamente vai revisar pesquisas científicas sobre os efeitos adversos dos poluentes sobre a saúde. E os documentos subsequentes, eles são usados no desenvolvimento de um National Ambient Air Quality Standard, que é essa sigla NAQS, no meu inglês não é bom, para cada um dos chamados poluentes regulamentados. E aí essa Clean Air, que é a CAA, ordena que as principais NAQS sejam definidas para proteger a saúde de todos os grupos sensíveis dessa população. Falando sobre os tipos e fontes de exposição, que o atmosférico ele vai ter uma variedade de poluentes, né, que vão ter sujeira, poeira, pólen, fungo, e a atividade humana gera misturas complexas de poluentes, né? E grande parte do esforço regulador e das pesquisas científicas tem se concentrado nos componentes individuais dessas misturas complexas que a atividade humana faz. Falando um pouco sobre os poluentes atmosféricos regulamentados, a gente colocou aí um quadro que ele vai dividir em poluente atmosférico, padrão e o principal efeito adverso à saúde, né? E vai ter o ozônio, dióxido de nitrogênio, partículas inaláveis, que é o PM10, PM2,5, dióxido de enxofre, chumbo e monóxido de carbono. Eu não vou ler todo porque vai ficar muito extenso o vídeo, mas quem tiver interesse pode estar pausando e ir lendo com calma. Agora vamos só ver o exemplo do ozônio. Ele vai ser 0,075 ppm, é uma concentração média de 8 horas, e ele pode ter aumentar os sintomas respiratórios, pode diminuir a função do pulmão, ter inflamação nas vias respiratórias, ele pode aumentar a sensibilidade das vias respiratórias e estímulos inespecíficos, e assim os outros também, né? Vai ter o seu principal efeito adverso à saúde. Falando agora sobre a exposição individual, né, nas pessoas, o que é que acontece? As estações centrais monitoram o ar ambiente das concentrações desses poluentes, né, que são regulamentados, aqueles que eu mostrei na tabela. O tempo gasto ao ar livre ele é um determinante importante da exposição individual. E a maioria das pessoas elas vão passar sua maior parte do tempo nos ambientes fechados, em que essas concentrações costumam ser mais baixas do que o ao ar livre.
Só que pessoas que passam muito tempo ao ar livre, especialmente se estão aumentando sua absorção, né? Por causa desse aumento da ventilação por minuto a partir de exercícios, podem ter exposição relativamente mais altas a poluentes como ozônio e material particulado. E sobre os princípios de lesão inalatória, que para qualquer indivíduo, a dose potencial total de um poluente ele pode variar dependendo dos fatores prévios, né? Poluentes no ar inalado são gases ou aerossóis, gotículas ou partículas suspensas no gás e seu local de deposição após a inalação é determinado em grande parte por seu caráter hidrossolúvel. Gases solúveis, como o SO2 e o HNO3, em água induzem principalmente efeitos tóxicos sobre as vias respiratórias altas e só danificam o pulmão distal quando inaladas em altas concentrações. Já os gases relativamente pouco hidrossolúveis, como o NOx e o ozônio, né, o O3, podem lesionar predominantemente o pulmão distal. E quanto menos solúvel for o gás, maior é o potencial de dano ao nível alveolar. Continuando falando sobre esses princípios, que a eliminação de poluentes inalados ocorre por meio de vários mecanismos, né? Em geral, partículas e gases altamente solúveis em água são absorvidos pela camada epitelial para a corrente sanguínea, perto de onde foram depositadas, né? E a eliminação de partículas insolúveis depende de onde elas impactam, né? Aquelas depositadas na cavidade nasal anterior são expulsas por espirros ou rinorreia, enquanto o restante das partículas depositadas no nariz é eliminada posteriormente pela faringe. E as partículas depositadas na traqueia, brônquios, bronquíolos, em que há sistema monociliar, que é o epitélio ciliado e uma camada de muco, são transportadas até serem expelidas pela tosse ou deglutição, né? E essas partículas depositadas dos bronquíolos terminais, elas vão ser eliminadas pelos macrófagos alveolares, né? E os macrófagos alveolares, eles irão ingerir as partículas e migrar pelo sistema mucociliar ou para o sistema linfático. E uma pequena fração das partículas depositadas nos alvéolos migra através da camada epitelial alveolar diretamente para a circulação linfática. E sobre os poluentes atmosféricos específicos, que a nível de curiosidade, no período de 2006 a 2009, cerca de 33% da população norte-americana ela vivia em condados com a medida de qualidade do ar acima das NAQS primárias e ou em área com exposição ao tráfego pesado, né? Nível de curiosidade. E aí o que é que importa? Esses efeitos dos poluentes atmosféricos sobre a saúde foram compilados pela interpretação de estudos toxicológicos e estudos epidemiológicos. E as exposições, elas costumam ocorrer para uma mistura de poluentes e frequentemente não é possível separar a contribuição individual de cada um. Agora falando sobre o ozônio, ele é um gás incolor, ele é penetrante e relativamente insolúvel em água. O ozônio na troposfera, né, ou ali no nível do solo, ele é um poluente atmosférico ambiental e é distinto do ozônio estratosférico que vai ocorrer em altitudes superiores a 10 km acima da superfície da Terra, né? O ozônio ele é gerado por uma série de reações conduzidas pela luz solar, envolvendo o número de oxidação e os compostos orgânicos voláteis de fontes predominantemente móveis, né? Que são os veículos motores, e fixas, que são centrais elétricas ou fábricas. E as condições meteorológicas favoráveis à geração de ozônio vai ser quem? Né? Favorável à geração de ozônio, essas condições meteorológicas, final da primavera e o início do outono. A concentração máxima dele no meio da tarde. Fontes interiores, né? Vai ser o quê? Equipamentos de escritórios como motores elétricos ou luz ultravioleta, fotocopiadoras, por exemplo. Dispositivos de eletrostática, que são quem? Purificador de ar e geradores de íons. Continuando um pouco, ele é considerado, o ozônio, um poderoso oxidante capaz de reagir com grande variedade de moléculas intracelulares e extracelulares.
Ele tem uma reação com lipídios insaturados, dano ou morte celular. E a maioria do ozônio inalado é depositado na parte superior e inferior proximal das vias respiratórias. A inalação, né, dele por indivíduos saudáveis vai causar diminuição significativa no volume respiratório forçado no primeiro segundo, na capacidade vital forçada, né, que se correlaciona com a concentração, duração e exposição e ventilação por minuto. Já os idosos e tabagistas demonstraram menor diminuição da função pulmonar induzida por ozônio do que os indivíduos saudáveis. Indivíduos que não possuem a enzima antioxidante glutationa S-transferase, né, MU1, parecem ter maior sensibilidade para os efeitos do ozônio sobre a função pulmonar aguda, né? Então, esses pacientes que não têm essa enzima, eles parecem estar mais... tem uma maior sensibilidade para esses efeitos. Continuando, né, o ozônio, vai existir uma correlação entre a diminuição do FeV1 e a probabilidade de desenvolver sintomas do trato respiratório inferior, vai ter essa correlação. E qual é o efeito adverso da exposição em curto prazo? É melhor, né, em curto prazo ao ozônio. Por quê? Porque vai ter uma melhor receptividade das vias respiratórias a estímulos inespecíficos como a metacolina e histamina, né? E as alterações inflamatórias nasais, né, lesões nas células das vias respiratórias ciliares e alveolares tipo 1, infiltração da mucosa das vias respiratórias por neutrófilos e aumento de neutrófilos e mediadores inflamatórios levado broncoalveolar. E a exposição crônica, né, pode ter ali efizema ou alterações fibróticas do parênquima pulmonar. Na inalação de ozônio por asmáticos, vai ter a maior sensibilidade à inalação, eles vão ter a maior sensibilidade à inalação de substâncias irritantes, né? Que vai ter a broncoconstricção. Vai ter a maior resposta inflamatória quando tiver exposição, né? A exposição. E altas concentrações ambientais de ozônios vão estar associadas ao aumento na taxa de crise de asma e internações, né? E visitas de emergência por causa de doenças respiratórias. A exposição, né, ao ozônio pode diminuir a variabilidade de frequência cardíaca e aumentar o estresse oxidativo sistêmico e a inflamação. E a toxicidade do ozônio pode ser aumentada pela coexposição a outros poluentes, como outros oxidantes, né, partículas e acidez atmosférica, que vão ser comumente vistas aí no smog urbano. Já o dióxido de nitrogênio, que a queima de combustíveis fósseis, ele vai ser o principal responsável pela geração desse dióxido de nitrogênio no ambiente. Fontes na atmosfera, né? Quem são? Emissão de veículos motores é o principal. Centrais elétricas, instalações industriais de queima de combustíveis fósseis, né? Contaminante comum do ar em ambientes internos. Através de quê? Vai ser o quê? Fogão de cozinha a gás, forno a gás, aquecedor a querosene, né? Olha o querosene aí. Dessa forma, o ambiente doméstico ele vai se tornar um ambiente importante contribuinte para a exposição total do dióxido de nitrogênio. E ele vai penetrar profundamente no pulmão em virtude da sua baixa hidrossolubilidade. Falando um pouco sobre o dióxido de nitrogênio, é que a exposição de nitrogênio não tem causado complicações respiratórias relevantes, né, em indivíduos saudáveis. Isso aí são estudos que apontam, né? Enquanto que nos indivíduos asmáticos, observa-se o aumento da sensibilidade das vias respiratórias devido ao aumento dessa da broncoconstrição. Risco dessa exposição causar lesão bronquiolar terminal e alveolar difusa, né? Bem como ali o óbito. Falando sobre agora partículas de óxido de enxofre e aerosóis ácidos, né? Eles são discutidos como um grupo e normalmente ocorrem em conjunto como componentes de uma mistura poluente complexa. Sua produção é resultado da queima de combustíveis fósseis contendo o enxofre. E a toxicidade de partículas inaláveis é determinada pela natureza química e física das partículas, né? A física de sua deposição e a distribuição no trato respiratório, como o efeito biológico da exposição. O chumbo,
ele continua a ser reconhecido como um tóxico significativo e por ter efeito adverso sobre a saúde, né, dos seres humanos e de todas as idades. O chumbo é transportado pelo ar e continua a ser um grave problema em muitos países em desenvolvimento. Falando sobre o monóxido de carbono, né? O dióxido de carbono, ele é um gás incolor, inodoro e não irritante gerado pela queima incompleta de combustíveis contendo carbono como o carvão, a madeira, o petróleo e a gasolina. Devido a essas propriedades, a exposição ao monóxido ela pode ser insidiosa. A toxicidade do monóxido de carbono reside na sua capacidade de se ligar fortemente à hemoglobina e interferir no transporte de oxigênio dos alvéolos aos tecidos. O monóxido de carbono em níveis ambientais de exposição pode agravar a doença cardíaca isquêmica, né? E aumentar a morbidade cardiorrespiratória e a mortalidade cardíaca, levando a maiores resultados reprodutivos adversos. E as nossas referências, que foi do Current, Medicina Ocupacional e Ambiental, Diagnóstico e Tratamento. Obrigada.